Que bênção. Você viu a nossa rocinha? Viu a nossa rocinha ou não? Viu, né? Pois é, a igreja está passando por um tempo gostoso. Você é nosso visitante, eu vou explicar para você o que está acontecendo na vida da nossa igreja e que tem sido muito abençoador para nós. Desde o início deste ano, nós nos transformamos como igreja e nós agora, a cada trimestre, nós temos um foco. Nós somos bem direcionados a cada trimestre. Trimestre passado, nós trabalhamos sob uma ótica, e esse trimestre agora que vai se iniciar em julho, agosto, setembro, nós vamos ter outra ótica. Mas eu quero explicar bem rapidinho, desde o início, o que é que nós somos, quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui como igreja. Nós somos a 5ª Igreja Batista de Araçatuba. Nós temos um propósito de existência, a gente não está aqui por acaso. Nós queremos ser exatamente o que nós colocamos nesse papel, né? Nós queremos ser como Jesus, e nós não queremos ser individualmente como Jesus. Nós queremos ser juntos, eu e você. Nós queremos juntos sermos como Jesus. Queremos amar o mundo, amar a Deus, porque a Bíblia diz: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Nós queremos servir ao próximo, queremos servir as pessoas, queremos servir o mundo perdido, porque essa é a mensagem da cruz: amar o mundo e servir este mundo, mostrar para eles aquilo que foi a marca distintiva de Cristo, que serviu enquanto viveu. E nós queremos, através de amar a Deus e servir as pessoas, nós queremos inspirar outras pessoas a quererem ser como nós. Então, esse é o propósito da nossa igreja. A igreja existe para isso. A igreja não existe para cumprir um ritual. Nós não estamos aqui pura e simplesmente para cumprir tabela com Deus. Não, nós estamos aqui para continuar o ministério de Cristo, porque Ele mesmo disse isso para a gente. Está escrito em Mateus 28, vão pelo mundo, enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, e ensinem as coisas que eu ensinei a vocês, ensine as outras pessoas, discipule essas pessoas, batize essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês. Então a igreja hoje, ela é a presença viva de Jesus aqui no mundo, e para nós, né, para a 5ª Igreja Batista aqui de Araçatuba, na nossa cidade, nós precisamos ser isso. Por isso esse é o nosso propósito. A nossa igreja hoje é uma igreja que eu chamo de igreja simples. Por quê? Porque nós fazemos 3 coisas apenas, e queremos fazer 3 coisas bem feito. Por isso nós demos uma mudada geral na igreja, mudamos a nossa estrutura de trabalho, e hoje nós fazemos 3 coisas. Nós celebramos juntos aqui, como é o caso desse momento, né? No domingo à noite estamos juntos celebrando a Deus. No sábado à noite nós temos a nossa escola de capacitação ministerial, onde nós capacitamos cada membro desta igreja para que ele seja melhor e para que ele cumpra o propósito que Deus tem na vida dele, que é diferente, né, de cada um, ou seja, nós somos diferentes, temos perspectivas de vida diferentes, temos dons espirituais diferentes, enxergamos a vida sob uma ótica diferente, mas nós temos uma missão para cumprir juntos. Então nós capacitamos as pessoas no sábado à noite aqui, né, com classes de escola, para que você seja um crente melhor. E no meio da semana nós temos os nossos PGMs, ou seja, os nossos pequenos grupos multiplicadores. Nós temos hoje 17 pequenos grupos multiplicadores espalhados por Araçatuba. Alguns se reúnem na quinta, outros se reúnem na sexta, né? E assim estamos crescendo, nos desenvolvendo, tá? Estamos fazendo essas 3 coisas para que sejamos uma igreja melhor, mais forte, e depois, num futuro breve, teremos certamente outros ministérios. Então a igreja, ela está se retroalimentando em função dessas 3 coisas, né? O culto que nós estamos vivendo agora, a escola e o pequeno grupo. E um acaba alimentando o outro. Se você for observar, você vai ver que o pequeno grupo, ele acaba alimentando o culto de celebração. O culto de celebração acaba alimentando a escola de capacitação. A escola de capacitação acaba alimentando, porque ela gera novos líderes e acaba alimentando os pequenos grupos multiplicadores. E a gente está aí nessa crescente. E embora seja por pouco tempo ainda, nós já, graças a Deus, estamos vendo
tendo grandes resultados. E a igreja, desde o começo do ano, então, como eu disse no início, nós estamos vivendo o que a gente chama de 4 estações. Nós vivemos nos últimos 3 meses a estação de cultivo, né? Não é à toa que você viu a nossa rocinha ali na entrada. Por quê? Porque no começo, se você, um olhar atento, você observou que tem ali uns vasozinhos pretos compridos. Você observou isso? Você lembra que no culto há 3 meses atrás, esses vasinhos estavam aqui só com terra? Você lembra disso, não lembra? Pois é, e nós, de uma maneira simbólica, cada um de vocês recebeu uma semente. E você veio aqui à frente e você jogou a sua semente ali na terra e foi embora. Não é mesmo? E o que aconteceu? Está ali. Depois, talvez você não foi tão perspicaz. Os homens, eu tenho certeza que não enxergaram nada. As mulheres, eu acho que as mulheres enxergaram, né? Então, meus queridos homens, depois, na hora de você ir embora aí, você dá uma olhadinha, porque você vai observar que aquilo que nós plantamos aquele dia já cresceu. Nós plantamos durante 3 meses, fizemos algumas atividades especiais na igreja para plantar a semente do evangelho no coração de pessoas, certo? E de uma maneira simbólica, hoje a gente está olhando as nossas sementinhas ali que produziram. Mas agora, meu querido, a gente precisa fazer mais uma etapa na vida das pessoas que se aproximaram da gente nesses 3 últimos meses. Agora nós precisamos cuidar. Ou seja, nós vamos sair aqui do cultivo e nós vamos para o cuidado. Nos próximos 3 meses, depois nós vamos para o crescimento. E no finalzinho do ano, começo do ano que vem, nós vamos para a colheita. Estamos vivendo em 4 estações. E essa estação agora é a estação do cuidado. E nessa estação do cuidado, como a própria figura já ilustra, agora é hora de nós alimentarmos a planta. Porque as plantinhas cresceram, irmão. Só que se nós deixarmos elas ali, agora, sem darmos a vida, a água da vida para elas, todas elas vão morrer. Todas elas vão morrer. Não importa o estágio de crescimento que elas estejam. Então agora chegou o momento de você, como membro desta igreja, cuidar de alguém. E a proposta agora é que você faça isso de verdade. Vamos parar com o blá blá blá, que a gente cuida dos outros, porque às vezes a gente não cuida coisa nenhuma. A gente fala que cuida, mas não cuida. E agora, essa estação, julho, agosto e setembro, ela vai ser marcada por relacionamentos discipuladores. Então agora o que vai acontecer na igreja? Ou você vai ser discipulado por alguém, ou alguém vai discipular você, ou você vai discipular alguém, certo? Aí vai depender da sua ótica de vida agora, em que momento da história cristã você está, porque agora a proposta pastoral e a proposta da igreja para todos nós é que agora nós precisamos ter relacionamentos discipuladores com pessoas, nós precisamos estar juntos com as pessoas, nós precisamos partilhar da nossa vida com as pessoas, para que elas vejam em nós aquilo que precisa ser visto, que é Jesus Cristo. Se você não consegue refletir Jesus Cristo, não tem como você discipular ninguém. Elas precisam enxergar Jesus em você, e elas precisam ter um pouco mais do evangelho que vai sair de você e vai entrar no coração dela. É o tempo que Deus vai colocar no seu coração alguém, para que você se aproxime dessa pessoa e comece a viver uma vida um pouco mais próxima, para que essa pessoa perceba Jesus na sua vida. Há um pouquinho de tempo atrás, quando nós fizemos o culto de lançamento da estação cultivo, o que eu dei na sua mão? O que eu dei na sua mão naquele domingo? Eu te dei um cartão de oração. Você lembra disso? Ele está aí no meio da sua Bíblia? Ou ele está jogado num canto qualquer da sua casa? Lá naquele cartão, o que eu pedi para você colocar? Eu pedi para você colocar 5 nomes. Nomes de pessoas que você gostaria que encontrassem Jesus e de fato tivessem uma vida que vale a pena ser vivida, não é? Essa não é a proposta? Pois é.
Eu quero que agora você olhe para aquele cartão, não precisa ser agora não, tá? Mas na sua casa, olhe para aquele cartão e você escolha uma daquelas pessoas, e comece a ter com essa pessoa um relacionamento discipulador. Se você não sabe o que é um relacionamento discipulador, eu vou mostrar para você, biblicamente falando, um relacionamento discipulador. Eu vou mostrar para você como foi que isso aconteceu na história de Paulo e de Timóteo. E você vai ver comigo que o que aconteceu com essas duas pessoas é o estereótipo do que Cristo quer que aconteça na vida de todo cristão. Um cristão mais maduro, investindo em um cristão mais novo na fé. Até que esse cristão mais novo na fé seja capaz de um dia, por maturidade, ajudar a outra pessoa. É esse o processo que fez com que o Evangelho de Cristo ultrapassasse todas as fronteiras do mundo e chegasse para nós, batesse na porta da sua casa. Se você é cristão hoje, é porque este processo, esse relacionamento discipulador, ele foi acontecendo ao longo dos anos, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 18 e o verso 19. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e verso 19. O texto está projetado, se você de repente não tem uma Bíblia, né, o texto está projetado. Diz assim a palavra do Senhor: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Eu peguei esse texto aí e eu dei uma enxugada nele. Eu dei uma enxugada para você pegar de uma maneira bem clara e objetiva o que é que Paulo está falando para Timóteo. Porque tem algumas partezinhas aí que de repente elas podem dar espaço para que você perceba a essência, porque tem uma essência do que Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, para que seguindo-a, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, e assim não naufrague na fé. Então eu só tirei o que era secundário nas informações, e eu deixei a essência do que Paulo realmente queria dizer para Timóteo. E eu enxergo aqui, e eu espero em nome de Jesus, que ao final dessa ministração você enxergue também um relacionamento discipulador de Paulo para com Timóteo. Porque existe aqui, verdadeiramente, entre essas duas pessoas, não só entre essas duas pessoas, mas existe aqui um relacionamento de discipulado, e um relacionamento de discipulado autêntico. Existe aqui uma transmissão de vida, uma transmissão de verdade para uma outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele passa não só o seu conhecimento para Timóteo, ele passa da sua própria vida, daquilo que ele está vivendo, das experiências que ele viveu. Então existe aqui um relacionamento de discipulado, de verdade, porque Paulo não apresenta para Timóteo um mundo ilusório, não apresenta para Timóteo um mundo utópico. Ele apresenta a realidade do Evangelho, as dores do Evangelho, ele apresenta a glória do Evangelho, ele apresenta o lado bom do Evangelho, sem omitir a dificuldade que o Evangelho traz em si para todo discipulador. Ele não omite. Ele não fica fazendo barganha com Timóteo. Ele não quer enganar Timóteo. Ele não quer ludibriar Timóteo, muito pelo contrário. Ele quer fazer com que Timóteo encontre o verdadeiro evangelho mesmo, de uma forma plena. E ele saiba de todos os meandros e as dificuldades, principalmente do ministério, do evangelho em si. Existe aqui um relacionamento discipulador, de verdade e de vida. E Jesus fez muito bem esse negócio.
Jesus, ele andou com os discípulos pelo menos durante 3 anos e meio. E nem tudo foram flores. Na vida do próprio Jesus, as coisas foram acontecendo. E Jesus foi doando no decorrer do percurso da própria vida para aquelas pessoas que andavam junto com ele, chamados seus apóstolos. E eles começaram a perceber quem Jesus era, assim como perceber o que Jesus ensinava. Eram duas coisas que caminhavam juntas. Ao mesmo tempo que Jesus pregava de amor, na hora de amar as pessoas, ele amava as pessoas. Então era um ensinamento muito fiel. Era o tipo de coisa que, era o tipo de ensinamento que não era teoria. Ora era teoria, mas ora era prática. E eu fico imaginando que os discípulos aprendiam muito mais olhando ele, verificando como que ele fazia, como que ele agia. Em vários momentos Jesus foi colocado em xeque, foi colocado em xeque-mate pelos líderes religiosos da época. E eu fico imaginando, se eu fosse um apóstolo de Jesus, olhando o meu mestre, sendo colocado contra a parede em alguns momentos, eu iria ficar olhando e falando assim, o que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer? Como ele vai reagir? E talvez alguns, eu imagino que se fosse eu iria pensar, alguns iriam ter aquele espírito que tomou conta do apóstolo Pedro, lá na noite da traição. Alguns levantariam a espada para defender Jesus, correriam e decepariam a orelha, a cabeça, o pescoço, faria qualquer negócio. Mas Jesus sempre manteve a linha. Ele falava de amor e ele vivia amor. Falava de verdade e vivia verdade. Ele era um homem digno de confiança. E aqueles discípulos aprenderam porque andaram com ele. Eles tiveram muito mais do que um papel instruindo a vida deles. Tiveram a vida de uma pessoa. Pois é, meu querido, Jesus discipulou os apóstolos. Os apóstolos discipularam outras pessoas. Paulo foi chamado por Cristo e discipulou Timóteo, Barnabé, Silas e outros tantos que discipularam outros, que discipularam outros, que discipularam outros, até que um dia esse evangelho bateu na sua porta. E você foi ganho por intermédio da instrução de alguém. E você foi inspirado, lembra do nosso propósito? Você foi inspirado quando começou a olhar algumas pessoas e você começou a entender que essas pessoas eram dignas de serem imitadas na sua fé. Isso é discipulado. O que eu quero hoje é trazer esse relacionamento discipulador que houve entre o apóstolo Paulo e Timóteo, para você perceber que agora, irmão, em julho, em agosto e setembro, é isso que nós vamos viver de uma maneira intensa. Não que nós não vamos viver isso no restante do ano, não. Mas nós vamos viver de uma maneira intensa nesses 3 próximos meses. Sabe por quê? Porque no primeiro trimestre, não foi o primeiro trimestre do ano, mas na estação cultivo, que foi a nossa estação anterior, você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nós temos hoje, perto de nós, além da sua fichinha de oração, que tem 5 nomes, além desses nomes, nós temos perto de 40 pessoas que se aproximaram dos nossos pequenos grupos multiplicadores e estão frequentando os nossos pequenos grupos multiplicadores. 40 pessoas. Por volta de 40 pessoas. Essas 40 pessoas agora, elas precisam de gente do lado delas. Pelo menos durante um período de tempo, que nós estamos aí julgando que talvez 3 meses seja um tempo razoável, para que elas percebam a fé um pouco mais a fundo, olhando para a sua vida, olhando para quem você é, partilhando um pouco mais com você o dia a dia. E nós vamos te fazer uma proposta de que você encoste em uma dessas pessoas e trabalhe com ela de uma maneira aí semanal, tendo um encontro informal com essa pessoa, orando com ela, tirando alguma dúvida do coração dela, colocando ela diante do altar do Senhor, estando com ela, se mostrando como pessoa para ela,
para que assim como o apóstolo Paulo trabalhou com Timóteo, e Timóteo deu certo, Timóteo depois foi um pastor, Timóteo depois ganhou muitas pessoas, né, ou pelo menos ajudou o Espírito Santo a fazer a obra no coração de muitas pessoas, e muitas pessoas foram ganhas para Jesus por intermédio do trabalho dessa pessoa. Você sabe, você conhece certamente a história do Billy Graham, não conhece? Um homem abençoado por Deus que pregou para milhões de pessoas. Mas você sabe quem evangelizou o Billy Graham? Você sabe como ele foi ganho para Cristo? Eu também não sei muito bem, mas só quero dizer para você, houve uma pessoa que ajudou e que fez a sua parte para que Billy Graham conhecesse a Cristo, e esse homem depois foi usado de uma maneira extraordinária no mundo inteiro, Então houve um anônimo que fez com que isso acontecesse. Esse anônimo, irmão, pode ser você. Quando você se coloca na presença de Deus, fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz alguma coisa através da minha vida. Vamos dar uma olhadinha, o que é esse discipulado que Paulo viveu com Timóteo. Bom, a primeira coisa que eu enxergo aqui, nesse texto, porque é somente nesses 2 versos que eu quero me deter, para mostrar para você o que é um relacionamento discipulador. Discipulado é uma relação de paternidade espiritual. Paternidade aqui está entre aspas, porque você pode mudar, se você é mulher, você pode mudar para maternidade, ou seja, você como mãe de alguém, mãe espiritual de alguém, tá? Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo já, no primeiro momento, quando ele fala com Timóteo, está ali em azul para você. Olha lá a frasezinha em azul: Timóteo, meu filho. Talvez se você é visitante, talvez até você se enrole, porque talvez você não tenha muita intimidade com a Bíblia, e talvez você pense assim: mas eles eram pai e filho. Eles não eram pai e filho. Quando ele diz Timóteo, meu filho, é porque de verdade, no coração de Paulo, Timóteo é seu filho na fé. Filho na fé. E não foi Paulo quem ganhou Timóteo para Jesus. Não foi. Quem ganhou Timóteo para Jesus foi o exemplo da sua avó, foi o exemplo da sua mãe, que agora Timóteo é quem a família dele era. Timóteo conheceu a Cristo no meio, se é que eu posso assim dizer, no meio do Evangelho. Mas um dia, meu querido, o apóstolo Paulo olhou para esse menino, que talvez fosse um menino, quando o apóstolo Paulo olhou para ele, e o apóstolo Paulo enxergou nele a possibilidade de ter um filho na fé. E ele encosta nesse menino, começa a trabalhar com ele. É por isso que agora ele vai escrever uma carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, meu filho. Ser pai implica em uma coisa: maturidade. Ninguém deve, eu não vou dizer que ninguém pode ser pai, porque pode, mas ninguém deve ser pai sem ser uma pessoa madura, não é mesmo? Um pai fora de tempo vai causar um estrago na vida do filho. Então ser pai, querido, implica em maturidade. Você só pode ser pai de alguém, só pode se declarar pode declarar meu filho para alguém, quando você sabe que você é uma pessoa madura espiritualmente. E você sabe que maturidade não acontece por acaso e nem de uma hora para outra. Maturidade é um processo. Até que um dia você deseja ser pai. Dentro de um padrão normal, um indivíduo normal, ele vive a vida, ele arruma uma pessoa, ele se enamora dessa pessoa, ele casa com essa pessoa, e de repente, em um momento da vida dele, ele chega à conclusão de que ele já está maduro o suficiente para ser pai. E assim também com a mãe. E é um processo. Se esse processo for interrompido, vai dar problema. Se esse processo for passado na frente, ultrapassado o time dele, vai dar problema. Na verdade, maturidade é que leva o indivíduo a querer ser, na hora certa, pai de alguém. Pois é, espiritualmente não é nada diferente.
Nada diferente. Ser pai na fé de alguém, tem que existir maturidade. Você é um crente maduro, você precisa ter um filho na fé. Já passou da hora de você ter um filho na fé. Você lembra que há muito tempo atrás eu tenho dito na igreja aqui, para que você ore pedindo a Deus, para Deus te dar um discípulo? Você lembra disso, não lembra? Pois é, meu irmão, chegou a vez, eu tenho certeza que Deus já disse para você, é essa pessoa aqui, é essa pessoa aqui. Já está maduro o negócio, e eu sei que você tem maturidade, tem condições espirituais para encostar do lado de alguém. E o que é um filho na fé? O que é um filho na fé, irmão? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar na ideia prática de filho de verdade. Filho na fé é alguém que você ama. É alguém que você olha para essa pessoa e você se sente meio que responsável por ela. Porque é assim que acontece num processo normal de paternidade. Filho é alguém que a gente ama, filho é alguém que a gente se sente responsável, mas todo filho precisa de um modelo. Todo filho precisa de um modelo para crescer, e crescer de forma saudável. Pois é, no mundo espiritual não é nada diferente. Você precisa amar alguém. Aliás, o apóstolo Paulo, ele amava as pessoas. Ele amava as pessoas, ele não amou só Timóteo. Eu pego um texto agora de Tessalonicenses, que é uma outra igreja, numa outra localidade. Olha o que esse apóstolo vai dizer para aquela igreja. Ele fala assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Você está vendo a predisposição do apóstolo Paulo? O assunto agora não é com Timóteo, é com outras pessoas. Ele está dizendo: olha, eu não vim aqui, ou eu não quero pura e simplesmente partilhar só do evangelho com você. Eu quero partilhar a minha vida com vocês. A minha vida, eu quero estar junto com vocês. Por quê? Porque vocês se tornaram muito amados por nós. O apóstolo Paulo mostrava para as pessoas que amava as pessoas. É por isso que ele olhava alguém como Timóteo e entendia: eu posso ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Eu vou encostar nesse menino e vou fazer desse menino um homem maduro na fé. Paulo, ele aplicou aquilo que eu chamo de modelo vida na vida. Vida na vida. A minha vida vai ensinar você. Eu vou dizer uma coisa para você a respeito do meu pai. Meu pai foi um homem, ou é um homem, que tem o 4º ano do primário. Meu pai, socialmente falando, culturalmente falando, ele não tem muito a acrescentar na minha vida. Não tem. Porque ele mal conseguiu estudar. Criou 2 filhos com muita dificuldade, né? Com um trabalho braçal. Mas ele me deu um exemplo de vida muito forte, de caráter. De caráter. Meu pai não é a melhor pessoa do mundo. Não é. Mas o meu pai passou para mim o caráter dele. Porque enquanto ele investiu a vida dele na minha, eu fui aprendendo com ele a ser quem eu sou hoje. Então ele pode não ter me dado cultura, mas ele me ajudou a ser o homem que eu sou. E eu tenho que dizer que ele fez isso porque me amava. Ele fez isso de uma forma natural. Talvez ele não fez de uma forma intencional. Ele apenas viveu do seu jeito. E o jeito dele para mim foi um bom jeito. E eu peguei o jeito bom de ser do caráter do meu pai. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer: eu sou quem eu sou, porque o meu pai aplicou a vida dele na minha vida enquanto nós estivemos juntos. Paulo fez isso com Timóteo, por isso que ele chamou ele meu filho. Estava junto, viveu junto, né? Ele utilizou a vida dele. Quando eu digo que ele utilizou a vida, ele utilizou erros e acertos. O apóstolo Paulo, ele não só
inspirou a vida de Timóteo só com os acertos, não. Eu imagino que com os erros, ele também inspirou a vida de Timóteo. Talvez em alguns momentos, é muito provável que isso tenha acontecido. Paulo chamou Timóteo num canto, conversando com ele, falando assim: olha, quando acontecer determinada coisa, não faça assim, porque eu fiz assim, deu errado, eu sofri, as pessoas sofreram, então não faça assim. O processo de vida na vida não é você iludir a pessoa passando apenas o lado bom da sua vida. O processo de vida na vida é um indivíduo olhar para você, aprender com os erros e aprender com os seus acertos. O processo de vida na vida é a coisa que mais ensina o ser humano. Mais ensina, porque o exemplo é a forma, ou talvez a única forma de ensino verdadeiro. E é por isso que nós precisamos ter relacionamentos discipuladores com as pessoas, principalmente com esses novos na fé, que estão se aproximando da igreja nesse momento. E o que o relacionamento discipulador, ele proporciona para a gente? O quê? Bom, se você é discipulando, ou seja, se você é a pessoa que está aprendendo, você vai ter um sentimento dentro do seu coração muito forte, de que você pertence a uma família, porque tem alguém que se importa com você, tem alguém que está do seu lado, e há alguém que aparentemente você pode confiar, porque essa pessoa do nada, ela resolveu ajudar você, ela resolveu ajudar como uma família, porque não vai existir nenhum processo de troca nisso, muito pelo contrário, é um amor incondicional, porque a família é a última a abandonar a gente, não é mesmo? Principalmente quando nós erramos. Quando nós erramos, todo mundo vaza, mas a família fica. Pois é, a proposta nossa é que você se relacione com alguém, para que esta pessoa olhe para você e enxergue em você um membro da sua família espiritual, da sua família cristã, uma pessoa em quem possa confiar, uma pessoa que vai ensinar e vai estar junto, e não vai abandonar você na hora da dificuldade. A proposta do relacionamento discipulador é essa: você caminhar com alguém, e no decorrer do percurso essa pessoa pode vir a errar, mas você continua caminhando com ela, continua mostrando para ela: olha, essa não era a melhor maneira de viver, eu tenho uma melhor maneira de viver. Você não gostaria de, quem sabe, mudar os seus rumos? Fazer o que família faz com a gente, porque família não desiste da gente nunca. A família nos abençoa de uma maneira incondicional, ela não espera nada em troca. E a igreja vai encostar, talvez você é nosso visitante, está vindo no pequeno grupo multiplicador e hoje está aqui. Eu quero dizer para você, a igreja agora, de uma maneira intencional, ela vai se aproximar de você e vai dizer para você: você quer crescer? Você quer alguém na sua vida para ajudar você no decorrer do percurso da sua existência espiritual? Nós não vamos ficar enfiando o dedo na sua vida, não, nós vamos apenas abençoar você naquilo que você achar que deve e que pode. Nós não vamos querer descobrir e saber acerca das coisas que você faz. Nós vamos apenas dizer para você: Jesus tem um modelo de vida, e é um modelo que vale a pena ser vivido. Eu vou mostrar para você como é que é. É isso que o relacionamento discipulador faz, tá? E para o discipulador, que tem bênção para o discipulador também, ele vai ter certeza de que ele é uma pessoa madura. Porque, pensa bem, se eu disse para você que você tem um sentimento de paternidade espiritual, é preciso maturidade para que isso aconteça? Quando você senta com alguém, partilha da sua vida com uma outra pessoa, isso é um sinal para você que você cresceu. Isso é um sinal para você que você é maduro na fé. Isso é sinal que você já está num estágio, espiritualmente falando, de reprodução. E nem todo mundo está nesse estágio. Na vida cristã, nós começamos ali embaixo, crescemos um pouquinho, até que chegamos à estatura de um homem ou uma mulher que tem maturidade suficiente para investir na vida de alguém e essa pessoa ser igual a ele. Nem todo mundo pode ser discipulador.
Mas o discipulador, aquele que se entrega no discipulado, ele vai perceber por si mesmo: eu cresci. Eu sou uma pessoa que estou capacitado por Deus a ministrar no coração de uma outra pessoa. Segunda coisa que eu enxergo no texto, né, você viu que no começo Paulo chama o menino de filho. E a outra coisa é que aí vem o segundo ponto aqui que eu acho que é interessante. Discipulado é a instrução para um caminho vitorioso. O texto começa: Timóteo, meu filho, aí ele diz: dou-lhe esta instrução. Pois é isso que é o cerne do relacionamento discipulador. Você instruir a pessoa, ora com conhecimento, ora com a própria vida. A instrução, ela foi feita, a instrução de Paulo para com Timóteo, ela foi feita de várias formas. Num primeiro momento, foi feita pessoalmente. Eles caminharam juntos, eles foram a lugares diferentes juntos, visitaram cidades diferentes juntos. Eles caminharam juntos, do jeito que Jesus andou com os apóstolos. Depois Paulo vai andar com Timóteo, ele vai viajar com Timóteo, ele vai de cidade em cidade pregando o evangelho do reino de Deus, e leva Timóteo junto. Mas chega um momento, né, até agora então ele está partilhando a vida dele, com Timóteo. Por quê? Porque na verdade mesmo, esse negócio de discipulado é andar lado a lado. Discipulado é andar lado a lado um do outro, né? Do outro discípulo, demonstrando de forma prática o que é seguir a Jesus. É convidá-lo para passar tempo com você e levá-lo a fazer o que você faz. Isso é discipulado. É você se abrir para a pessoa, é você se mostrar para a pessoa, é você dizer quem você é, ao ponto da pessoa começar a se inspirar em você e querer ser como você. Pois é, Timóteo passou por essa experiência trabalhando junto com o apóstolo Paulo. Se você olha para a personalidade de Timóteo, você vai ver que ele tinha tudo para dar errado no ministério. Se você observar de uma maneira bem clara, se você estudar os pormenores da vida de Timóteo, você vai descobrir que ele tinha tudo para dar errado no ministério. E Timóteo conseguiu ser um bom pastor, porque ele teve um bom mentor. Se você olhar para mim, você vai chegar à mesma conclusão. Eu também não tinha nada que me enfiar nesse negócio. Mas Deus, de uma certa forma, me chamou, e eu pura e simplesmente diz assim: Senhor, se o Senhor está achando que é, eu vou. Eu acho que não é. Mas se o Senhor está achando que é, quem sou eu para dizer que não? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca tive um mentor do meu lado. E isso faz falta. Eu adoraria ter um pai pastor. Eu adoraria ter um membro da minha família pastor, para estar do lado dessa pessoa, aprender olhando. O meu primeiro ministério, quando eu saí em 1998, foi o início do meu primeiro ministério. Eu escolhi o meu primeiro ministério, um pastorado auxiliar. Deus me encaminhou para um pastorado auxiliar. Eu tinha outras 3 possibilidades de ser pastor titular em outros 3 lugares, mas Deus me colocou num pastorado auxiliar, e eu entendi por que Ele colocou, porque eu precisava de um mentor. E durante 1 ano e meio, eu trabalhei ao lado de um outro colega, mais maduro na fé, que me ajudou. E isso fez muita diferença na minha vida ministerial. Aí depois, Deus foi me capacitando um pouco mais, mas eu caminhei lado a lado de alguém, com alguém. Isso vai fazer bem para você. Se você precisa caminhar ao lado de alguém, chegou a hora. E se você já está maduro o suficiente para andar lado a lado com alguém, chegou a hora, porque esse trimestre nós vamos fazer isso. Quando Paulo não teve mais condições de discipular Timóteo, vida na vida, porque chegou um momento que a igreja começou a crescer. Chegou um momento que Paulo chegou em Éfeso, instaurou uma igreja. Chegou em outro lugar, instaurou outra igreja. Chegou em outra cidade, instaurou outra igreja. E era necessário agora o quê? Pastores para essas igrejas.
E Paulo então olha para o jovem Timóteo, que já havia andado com ele, fala: Timóteo, agora você vai ficar em Éfeso. Timóteo, agora você vai ser o pastor dessa igreja. Timóteo, você vai dirigir esse povo aqui. Eu fico imaginando que Timóteo deve ter ficado com muito receio, com muito medo. Mas ele foi. E aí o discipulado não acabou. Porque é por isso que você tem uma carta na Bíblia que está escrito aí: carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E ele não escreveu uma só. Ele escreveu 2 cartas a Timóteo. E o que ele está fazendo com isso, querido? Se você for minucioso na leitura das 2 cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, você vai ver que o que é que Paulo está fazendo aqui. Na carta, as 2 são cartas de instruções. Você está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta? Dá uma olhadinha aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Deve estar escrito aí um ponto em cima do capítulo 3. Mais ou menos uma coisa assim: advertência contra falsos mestres da lei. O que Paulo está fazendo com Timóteo? Está advertindo ele, falando assim: Timóteo, abre o olho. Abre o olho, porque existem pessoas que pregam um evangelho que não é o evangelho. Eu estou te instruindo, Timóteo. Eu não estou aí agora presente com você, mas agora eu estou através de uma carta, eu estou instruindo você. Aí no capítulo 2, versículo 1, tem também um subponto. Está dizendo o quê? Instruções acerca da adoração. Ele vai instruir Timóteo como Timóteo deve proceder à adoração na igreja em que ele é pastor agora. Aí se você leia o capítulo todo, você vai ver que está recheado de instruções, dizendo: faça assim, não faça assado, faça assim, não faça assado. Aí no capítulo 3, ele está dizendo como deve ser o procedimento na hora de escolher alguém para suceder Timóteo. Ou seja, a escolha dos bispos, dos pastores, dos diáconos ali daquela igreja. Capítulo 4, o que está escrito ali em cima? Instruções a Timóteo. A carta é uma carta inteira de instrução. Capítulo 5, conselho acerca das viúvas, líderes e escravos. Capítulo 6, versículo 3, cuidado com o amor ao dinheiro. E assim vai indo, até o final, capítulo 6, versículo 11, quando ele dá ali algumas recomendações. Você percebeu? Eu poderia continuar aqui, pegar a carta de 2 Timóteo e ir tópico por tópico, mostrando para você que o que o apóstolo Paulo fez. Não dá mais para caminhar com o menino, não dá mais para estar junto com ele, então agora a gente vai trocar e-mail, vai trocar e-mail, ou vamos mandar um WhatsApp para ele, e aí ele vai saber o que eu penso acerca das coisas. Como não tinha e-mail, não tinha WhatsApp naquela época, ele mandou uma carta, e depois mandou mais uma. Por quê? Porque o discipulado não acabou. Na cabeça do apóstolo Paulo, aquilo precisava acontecer, e acontecer, e acontecer, e acontecer. A carta está cheia de instruções de como que ele deveria viver e conviver no ministério. O que o relacionamento discipulador proporciona? À luz desse segundo tópico, à luz de que, na verdade, o discipulado é instrução para um caminho de vitória, um caminho vitorioso. O que o relacionamento discipulador ele proporciona para a gente? Para a pessoa que é discipulanda, ou seja, para aquele que está sendo abençoado, aquele que está sendo ensinado, ele vai ter um caminho mais fácil para trilhar. É claro, irmão, se alguém já andou por esse caminho, antes de você meter a cara e querer andar nesse caminho, o melhor que você tem a fazer na vida é perguntar para alguém que já andou neste caminho, como é este caminho. Porque isso vai tornar o caminho mais fácil para você. Não tem o velho ditado que a gente fala aí, que daí o indivíduo conhece o caminho das pedras. Não é mesmo? É isso. É você ter a certeza de que alguém que já trilhou o caminho vai dizer para você: cuidado. Aqui
é meio perigoso. Cuidado, aqui é melhor. Cuidado, não vá por isso, não faça aquilo. Pois é, querido, o relacionamento discipulador, ele proporciona para você uma vida mais tranquila, um caminho mais suave para viver. Hoje de manhã, eu saí com a Andréia e fui na Pompeu de Toledo com a Melissa, e a Melissa estava de bicicleta. E o que acontece com todo pai, né, com uma criança com bicicleta, que não sabe andar ainda? O que acontece? Ele fica igual um camelo correndo atrás da criança, né? É isso. Pois é, hoje eu vivenciei essa experiência. A minha mulher, que não é boba nem nada, ela já de cara já falou assim: pode ir acompanhar ela, eu fico aqui um pouco mais atrás. E eu falei: tá, me engana que eu gosto. E aí vai o Silvio correr atrás da criança com aquela bicicleta com aquelas duas rodinhas do lado. Bicicleta meio grande já e tal. Chega um momento, porque eu fiquei gritando do começo ao final das 4 ou 5 voltas que eu dei ali naquela quadra da Pompeu Toledo lá que fica interditada. Foram umas 4 ou 5 voltas dizendo a mesma coisa: vai devagar. Vai devagar. Você sabe o que isso aqui? Eu explicava para ela: isso aqui é freio. Freio, ó. Isso aqui, ó, você puxa e a bicicleta para. Vai devagar. Mas eu vou contar um negócio para você. Chegou um momento que eu já estava falando assim: tem que cair. Sabe por que eu falei? Tem que cair. Porque falando não estava resolvendo. Eu falava: vai devagar, porque senão você vai cair. E ela olhava para mim com aquela cara assim: tá bom, eu estou devagar. Tá bom. E o camelão atrás dela. Pois é, mas teve um momento que eu disse para ela, não disse para ela, eu disse para a mãe, assim: ó, tem que cair. Porque só vai aprender ralando. Só vai aprender na hora que olhar para o joelho e o joelho estiver lá com um raladão grande. Porque não quis aprender com alguém que já caiu de bicicleta. E que sabe como que é. Porque é muito legal, é muito interessante, ainda mais na idade que ela está. Mas uma hora ou outra pode cair. E às vezes você fala, e o indivíduo não dá pelota para você. E aí parece que tem um momento na nossa história que a gente só aprende quando a gente rala. E se isso fosse só com criança, estaria muito bom. Porque o problema, meu querido, que esse negócio acontece com você também. Você fala, ou eu, né? Falo, mas tem coisa que a gente só aprende na pancada. Só quando o negócio rala e dói. Pois é. Relacionamento discipulador proporciona para quem está aprendendo a oportunidade de ter uma vida mais fácil de ser trilhada, uma vida espiritual. E para o discipulador, aquele sentimento gostoso no fundo da alma, de que você está mudando a história de uma vida. Se você tem um filho na fé, ou já teve um filho na fé, você sabe do que eu estou falando. De você olhar naquela pessoa e falar assim: eu contribuí para ele chegar aonde ele chegou. É gostoso você sentir esse negócio. É como a realização de ser pai e mãe. Eu contribuí. Eu ajudei. E é tão bom quando a gente vê isso acontecendo na nossa vida espiritual. Não tem preço, irmão. Não tem preço que pague você ver uma pessoa que era criança, espiritualmente falando, e agora é um homem maduro espiritualmente falando, porque você ajudou. Não tem preço. Terceira coisa que eu quero, obrigado querido, obrigado mesmo. A terceira coisa que eu enxergo nesse texto é que o caminho vitorioso, cujo qual eu entendo que ele vai acontecer, porque vai haver a instrução
E a instrução leva o indivíduo a um caminho vitorioso. Mas esse caminho vitorioso, ele passa de forma obrigatória pela prática da instrução. Aí você vai olhar para aquilo que eu falei com relação à minha filha e você vai entender. Ou você pratica, ou você vai só apenas saber do negócio e a sua vida não vai mudar nada. O texto continua: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, se você seguir, aí vai acontecer o restante. Se você não seguir, não acontece. Por isso, o caminho vitorioso, o caminho das pedras, o caminho da instrução, isso só vai fazer diferença na vida da pessoa se de verdade mesmo houver uma prática, uma observância disso. A condição para a gente ser bem sucedido, né, na vida e nas questões espirituais é exatamente a prática das instruções. Não adianta você aprender todo domingo aqui, aprender uma coisa de Deus, se amanhã você não colocar esse negócio em prática na sua vida. Não adianta, você vai ser uma caixa d'água de informação, e de informação, e de informação, mas se não houver mudança, se não houver aplicabilidade daquilo que você aprende, isso não vai fazer nada, não vai trazer mudança nenhuma na sua vida. Isso não vai fazer de você uma pessoa melhor, se você apenas souber das coisas. É preciso que você pratique. Nada de bom vai acontecer na sua vida se você só souber das instruções. O que vai fazer a diferença é você viver. É por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, meu filho, eu dou-lhe estas instruções para que, seguindo-as, aí vai acontecer as coisas que ele vai continuar dizendo aí no texto. Siga a instrução, porque o caminho apresentado aí, que eu estou dizendo que é vitorioso, apesar de ser vitorioso, ele é um caminho difícil e perigoso. Eu estou falando de caminho espiritual, tá? Porque Paulo não esconde a realidade de Timóteo. Olha o texto: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Antes dele falar qualquer coisa, ele já escancara para Timóteo: você vai entrar numa batalha. O negócio é ferrenho, é guerra, não é brincadeira. É por isso, Timóteo, que eu estou te dando instruções. O bom general dá boas instruções de guerra para os seus soldados, porque sabe que um soldado mal instruído no campo de batalha, ele vai tombar. Timóteo recebe instruções do apóstolo Paulo. Paulo fala para ele: sigas, porque se você seguir, você vai ter condições de entrar na peleja, entrar na guerra, porque ele já diz: você vai combater o bom combate. E aí, me lembra de mais um episódio na vida do apóstolo Paulo, que está ali discipulando a igreja de Éfeso, e vai dizer para os habitantes da igreja de Éfeso, para os membros da igreja de Éfeso, acerca da luta espiritual. Você é novo na fé? Eu vou dizer para você: quando você entra para o time de Deus, você se posiciona de um lado da batalha, e você entra na guerra, e é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, a Bíblia vai dizer em Efésios: olha, pois a nossa luta não é contra pessoas, ou seja, não é contra a carne e nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eis aí a guerra, a batalha que o apóstolo Paulo estava se referindo para Timóteo quando ele escreve para ele: siga as instruções, porque seguindo-as, você vai combater o bom combate. Você vai entrar na guerra. E se você seguir as instruções, aí vai continuar acontecendo coisas na sua vida.
O texto continua: combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. É uma coisa puxa a outra. Eu te dou a instrução, se você seguir, você vai combater o bom combate e vai conseguir manter a fé e manter a boa consciência. A chave de tudo é seguir as instruções. Porque se ele não seguir as instruções, ele vai combater o combate, mas é perigoso ele não conseguir manter aquilo que ele tinha. O apóstolo Paulo é enfático. Ele não adoça o negócio, ele não dá argumentos utópicos, ele fala a realidade nua e crua, dizendo: olha, é importante que você siga a instrução, porque depois você está no meio de uma batalha, e olha, nesta batalha muitos caem. Por isso que ele vai terminar o texto dizendo assim, ó, que alguns rejeitaram a instrução, e porque rejeitaram a instrução, naufragaram na fé. Ele muda, você viu que ele muda, é linguagem militar, mas ele sai do exército e vai para a marinha, se é que eu posso assim dizer, né? Porque ele fala assim, você vai combater o bom combate, né? E você tem, no combate, se você seguir a instrução, você mantém a fé, você mantém a sua consciência boa, e alguns, ele vai dizer, alguns rejeitaram, e por isso eles naufragaram, tombaram. Então o negócio é sério. O relacionamento discipulador, ele não é para você chegar na pessoa e dizer para ela só da parte boa do evangelho, não. Porque essa é uma tática, não tem outra palavra, tá? É uma tática de persuasão utilizada nos nossos dias, no meio pseudo-evangélico, que tenta mostrar para as pessoas apenas o lado bom do evangelho. E aí a propaganda é estampada, dizendo: venha para cá, porque aqui você vai se dar bem. Porque o evangelho diz que o indivíduo vai se dar bem. O evangelho promete uma vida de prosperidade, porque o evangelho promete uma vida de vitória, porque o evangelho promete um monte de coisas. E aí, quando você estampa esses dizeres, as pessoas se aglomeram juntos, né? Ficam aí dentro da igreja esperando a bênção, que é bíblica. É bíblica, mas não é só a bênção. Esse é um evangelho manco, esse é um evangelho míope, porque o evangelho na essência é esse negócio aqui. Quando Paulo fala para Timóteo: meu querido, vem para cá, o caminho é vitorioso, vai dar tudo certo, mas olha, fique esperto, siga as instruções, porque se você seguir as instruções, você vai combater o bom combate, você vai manter a sua fé, não vai perder a sua fé no meio do caminho, você vai guardar a sua consciência intacta, e olha, alguns desprezaram isso e naufragaram na fé. Eu me lembro que no ano 2000 e pouco, um professor de teologia meu disse o seguinte: a igreja séria brasileira, ela precisa se preparar, porque existe uma bolha evangélica de pessoas que vão ser iludidas nas próximas décadas. Isso ele falou há quase 20 anos atrás. Existe uma bolha de pessoas que serão iludidas pelas igrejas evangélicas, e no meio do percurso eles vão perder a fé. E as igrejas sérias, que pregam o evangelho na sua inteireza, essas igrejas vão ter que estar preparadas para tentar reaver a fé perdida dessas pessoas, porque eles vão frequentar lugares onde vão vender, literalmente falando, porque vai ter que pagar, né? Vão vender o evangelho, vão vender o lado bom do evangelho, e quando o indivíduo se perceber durante um tempo da sua vida, ele vai cair na real e falar assim: parece que esse negócio não está muito certo. E é por isso que o Brasil hoje tem 10 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas que se dizem que já foram evangélicos, mas que hoje não são nada. E isso
Isso é dado estatístico de censo. 10 milhões de pessoas. Sabe quanto nós, como batistas, somos? 2,5 milhões. E olha que a nossa igreja é a segunda maior denominação evangélica no nosso país. Segunda maior. 2,5 milhões, aproximadamente. E tem 10 milhões de pessoas que já entraram numa igreja e já se desgostaram no decorrer do percurso. Sabe por quê? Porque eles naufragaram na fé. Não conseguiram manter a fé. Está tudo escrito aqui. A Bíblia, ela é Bíblia desde que o mundo é mundo. Já estava escrito aqui, mas foi vendido um outro evangelho para essa turma. É por isso que você precisa aplicar a vida na vida de alguém e não iludir as pessoas. Não iludir, dizendo para elas que a vida cristã é um mar de rosas, que a vida cristã é só glória, é só coisa boa, é só bênção, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Eu não enxergo só isso na palavra. Eu não enxergo só isso. Se fosse isso, Paulo iria dizer algumas coisas diferentes para Timóteo, e não isso que você está estampado aí, que está estampado às suas vistas. E o apóstolo Paulo fez isso com ele. O que o relacionamento discipulador proporciona? Um ambiente verdadeiro, gente. Você não vai iludir ninguém. Você vai dizer o que é o evangelho. Você vai dizer da bênção do evangelho. Você vai dizer também do preço do evangelho. Porque tem um preço a se pagar, que não é um preço financeiro. Não, é um preço de vida, de dedicação sacrificial. É um preço de você honrar o nome que você tem, o nome de cristão. É de você perder a vida, porque o próprio Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se. Aquele que perder a sua vida aqui, vai ganhar a vida lá. Aquele que não perder a vida aqui, teoricamente não ganha a vida lá. O evangelho, a essência do evangelho é esse. É essa. Jesus falou isso quando estava aqui. Então, o que você ganha num relacionamento discipulador sério? Você ganha um ambiente verdadeiro. Você ganha uma segurança de que é possível se dar bem na vida espiritual. É possível. Você vai ter alguém do seu lado dizendo assim: olha, eu cresci, e você pode crescer também. Eu sou uma pessoa madura na fé, você pode ser também. No começo do meu ministério, eu ficava imaginando que eu nunca ia conseguir ser um pastor de igreja. Eu demorei 2 anos no seminário. Eu fui para o seminário, fiquei 2 anos no seminário. E nesses 2 anos lutando com Deus, falando: Senhor, eu posso ser qualquer negócio, qualquer coisa, mas pastor não. 2 anos lutando com Deus. E no meio do percurso, Deus fez as coisas acontecerem, e hoje eu consigo me enxergar. Mas lá era meio difícil. Eu tenho histórias aqui que eu não posso contar, de membros da igreja que tinham medo de coisas, medo de ministério, medo disso, medo daquilo, mas que no decorrer do percurso o Espírito Santo foi trabalhando na vida dessa pessoa. Essa pessoa foi despertando, essa pessoa foi amadurecendo, e hoje essa pessoa não tem mais medo. Não tem mais medo. Por quê? Criou-se um ambiente verdadeiro, criou-se um ambiente de segurança, e o próprio Cristo foi mostrando a certeza da vitória para essas pessoas. Certeza da vitória, porque o texto vai dizer no finalzinho, para não naufragar na fé. Se você, meu filho, se você seguir as instruções, você vai combater o bom combate, vai manter a sua fé intacta, e você não vai naufragar na fé. Isso me dá a ideia de que eu vou ter vitória na minha vida. Quero concluir a mensagem, começar a concluir a mensagem para o seu coração. Este apóstolo Paulo, que agora está discipulando Timóteo, ele vai continuar envelhecendo, e na segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, ele já está bem velhinho, ele já está quase morrendo, ele vai ser decapitado, ele já está mais velho, e olha a palavra que ele fala para o próprio Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Ele diz, 2 Timóteo 4, 6 a 8, está próximo o tempo da minha partida.
combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Tem alguma coisa a ver com o que ele estava falando para Timóteo? Tem? Tem. Aquilo que eu disse para você, Timóteo, está acontecendo comigo. E já estou no finalzinho da minha jornada. Agora o negócio é com você. Eu entrei no combate e eu estou saindo sem perder a fé. E foi o conselho que ele deu para ele lá atrás. Mantendo a fé e guardando a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Porque se você não fizer isso, você vai naufragar. E a prova maior para Timóteo é o apóstolo Paulo chegando aos seus últimos tempos de vida, dizendo para ele: eu não falei para você? Eu estou chegando no meu finalzinho, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. E aí o texto vai continuar dizendo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso quer dizer que para você também. Relacionamento discipulador é para mim e é para você. Tem uma frase que me impactou quando eu comecei a ler bastante para produzir esse material para você hoje. Walter Heinrich, ele disse o seguinte: quando investimos nossas vidas em outras pessoas, transmitimos não somente o que sabemos, mas o mais importante, o que somos. É isso que eu espero da igreja nesses próximos 3 meses. Tempo de cuidado. Tempo onde você vai investir a sua vida na vida de alguém. E essa pessoa vai descobrir não o que você sabe, ela vai descobrir quem você é. Por isso, meu querido, escuta bem o que eu vou te dizer. Nós estamos precisando de 40 discipuladores. 40 discipuladores. Mas estes discipuladores precisam ser pessoas maduras na fé e pessoas que olhem para Deus e se reconheçam na condição espiritual de formar um discípulo. Porque o discípulo vai ser como você. Você vai falar assim: mas pastor, 3 meses do meu lado, talvez não vai, a pessoa não vai ser igual a mim por causa de 3 meses. É verdade, 3 meses não, mas a proposta é: faça isso esses 3 meses, e depois, se você entender que é necessário, continue fazendo. Porque o objetivo é de fato replicar você na vida de alguém. Por isso, meu querido, é uma responsabilidade muito grande, porque você precisa estar bem com Deus. Você precisa se sentir apto a ser modelo inspirador para alguém. Eu não estou falando isso para desanimar você. Não, eu estou falando isso para dizer para você: eu preciso de você. E eu preciso que você acerte a sua vida. Porque agora chegou a hora de você acertar a sua vida com Deus e se tornar modelo inspirador para alguém. Porque senão amanhã ninguém vai falar, todo mundo vai falar assim: pastor, eu até gostaria, mas olha, eu não me sinto ainda capaz. Olha, pastor, eu falo assim: e quando você vai se sentir capaz? Quando? Acerta a sua vida com Deus. Tem pontos errados na sua vida? Acerta a sua vida com Deus, porque chegou a hora de você ter um filho na fé. Chegou a hora de você impactar a vida de alguém. Chegou a hora de você formar um outro ser espiritualmente falando. Aqui a gente tem 2 tipos de gente hoje. Aqui, ó, aqui. Gente que precisa ser discipulada e gente que precisa ser discipuladora, mentora. Quem é você? Ore a Deus, peça para o Senhor, para Ele abençoar você, para você começar a fazer um relacionamento discipulador com alguém. Eu tenho certeza que você tem no seu cartão de oração, você tem alguém que Deus vai direcionar você. Eu imagino que quem não está no PGM, qual é o caminho? Como que nós vamos trabalhar, irmãos? Se você está dentro de um PGM, o seu líder de PGM foi treinado, ele sabe como fazer o relacionamento discipulador. Você vai encostar nele e vai perguntar: meu querido, como é que eu faço? Eu tenho a pessoa aqui,
já orei, Deus já disse que é ela que eu vou fazer esse relacionamento discipulador. Como é que eu faço? É um negócio muito simples. O seu líder de pequeno grupo vai orientar você. Ele foi treinado aqui na quarta-feira agora e ele sabe o que fazer. 7 passos rapidinhos, uma conversa informal. Você não vai inquirir a pessoa, você vai estar junto com a pessoa. É investir tempo, investir vida, tá? Só isso. Então, encoste no seu líder de pequeno grupo. Se você não está em nenhum pequeno grupo, venha falar comigo, porque nós vamos orientar você, capacitar você, e de repente no seu cartão de oração você tem alguém que possa ser discipulado. Se você não tiver alguém no seu cartão de oração, e você estiver convicto que você pode discipular alguém, venha falar conosco, que nós vamos encaminhar alguém para você, para que essa pessoa tenha o privilégio de trabalhar junto com você esse tempo. Nós temos uma necessidade de por volta de 40 pessoas. É lógico que eu estou dizendo 40 porque existe uma expectativa nossa, nós temos uma relação, mas isso não quer dizer que todas as pessoas ali vão querer fazer esse relacionamento discipulador. É lógico que nós não vamos também obrigar ninguém a fazer isso, certo? Nós vamos oportunizar, nós vamos dizer, você gostaria de que alguém tivesse um encontro semanal com você e partilhasse da fé com você. Se a pessoa abrir o coração e falar assim, eu gostaria, nós vamos colocar alguém, né, de preferência dentro do pequeno grupo, porque já tem intimidade, já conhece, já sabe, ou vai ser amigo, enfim. Nós vamos tentar fazer esse meio campo, tá? Mas isso não quer dizer que todo mundo vai aceitar. Nós temos uma lista de prováveis 40 pessoas. Então eu preciso da sua ajuda. Vamos encerrar o nosso culto. E nós vamos passar um videozinho rapidinho aí do nosso último encontro de pequenos grupos multiplicadores, que foi uma bênção.